trajetória é marcada por conquistas. Minha arma foi a fé. Minha esperança é regada por lembranças que o tempo não levou. Mas parece que um furacão me alcançou. Deus, eu não pude imaginar. Perdi meu chão, olha como chora o meu coração. Dessa vez não consigo te tocar, não tenho forças pra clamar. Confesso, já tentei. Dessa vez eu entrei no quarto e tranquei a porta. Só tu podes me encontrar, pois tu és o Deus que me vê no oculto. Tu és o Deus que me vê no secreto. Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só, eu não estou só. Mas parece que um furacão me alcançou. Deus, eu não pude imaginar. Perdi meu chão, olha como chora o meu coração. Dessa vez não consigo te tocar, não tenho forças pra clamar. Confesso, já tentei. Dessa vez eu entrei no quarto e tranquei a porta. Só tu podes me encontrar, pois tu és o Deus que me vê no oculto. Tu és o Deus que me vê no secreto. Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só, eu não estou só. Tu és o Deus que me vê no oculto. Tu és o Deus que me vê no secreto. Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só, eu não estou Irmãos amados, uma boa noite a todos. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. Agradecemos a Deus por mais uma vez estarmos juntos. Nós somos gratos a Deus pela participação dos irmãos conosco no dia de hoje. Agradecemos aqui a participação da Renata, nossa filhota que está assistindo, da Vera. Agradecemos a participação do Robinho, Leila Rangel, Lucas, Diácono Rui, Diácono Adilson,
Noemi, agradecemos pela participação da Noemi, muito obrigado pela participação conosco, agradecemos a participação do Michel, Walter Santos, muito obrigado, Leda Sampaio, Glaucia Guerra, muito obrigado aos irmãos que estão participando conosco, Dona Ruth Antônia, uma boa noite para Dona Ruth, Deus abençoe. Também a Noeli, agradecemos a participação da Noeli Perru, está conosco nessa oportunidade, a Marlene Souza Cruz, Viviane Loubach, prazer muito grande poder contar com a participação dos irmãos na nossa live nesta noite, para meditarmos por alguns minutos neste exercício devocional de todos os dias, nós meditarmos na palavra do Senhor para nossa edificação. Irmãos, nós vamos orar nesse instante, vamos falar com Deus nesta oração inicial, vamos nos preparar. Agradecemos também a minha esposa que está participando conosco, a Cláudia Gonçalves, muito obrigado pela participação desses irmãos que estão acompanhando a nossa live nessa oportunidade. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós louvamos e bendizemos o Teu nome neste momento em que estamos conectados através desta live, Senhor. Nós louvamos e bendizemos o Teu nome por esse dia que o Senhor acrescenta à nossa existência. Louvamos Teu nome pelas famílias reunidas de nossa comunidade, irmãos também de outras comunidades evangélicas, servos Teus, pelos nossos amigos, pelos familiares, colegas de trabalho. Nós Te bendizemos, ó Deus, nós exaltamos o Teu nome, Te glorificamos, porque Tu és um Deus vivo e verdadeiro. Ó Senhor, tem misericórdia de nós, assiste-nos pelo Teu Espírito, dá-nos a Tua direção, a orientação, o discernimento e a iluminação do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós agradecemos mais uma vez aos irmãos, Elisange também está conosco, Nalva, Dona Maria Cândida, Cláudio Rangel, muito obrigado, Ana Lucinda, prazer poder contar com a participação desses irmãos conosco. Sulamita também está conosco nesta noite. Muito obrigado pela participação desses irmãos que se reúnem conosco. Muito obrigado a participação aí da Marinalva também, Joacir. Obrigado, irmãos. Deus abençoe a cada um de vocês que participam conosco com a finalidade, todos nós, de buscarmos na palavra de Deus a orientação para o nosso viver, para o nosso crescimento espiritual, para o conhecimento da palavra de Deus, daquilo que a palavra de Deus tem reservado para os nossos corações. Nós vamos ler o texto para a nossa reflexão de hoje, irmãos, que se encontra registrado no capítulo 3 do Evangelho de João, a partir do versículo 31 ao versículo 36. Diz assim o texto: Quem vem das alturas, certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno, e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos, e testifica o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Quem, todavia, lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro, pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama ao Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Que o Senhor nos abençoe através do texto que lemos, aplicando-o aos nossos corações, irmãos. Irmãos,
Nós estaremos então hoje nesta reflexão falando acerca do testemunho de João acerca de Jesus. Nós vamos ver aqui a visão que João tem da pessoa de Jesus, como João pensa a pessoa de Jesus. O trecho que temos do Evangelho de João, aqui já agora está falando de João o apóstolo, né? O escritor, e no texto a gente tem o testemunho de João Batista acerca de Jesus. Então, veja o texto. A prioridade de Jesus era ensinar aos discípulos e pelas mãos destes batizar aqueles que aderissem ao Evangelho. Nesse trecho final do capítulo 3, temos algumas lições que nós veremos a partir da visão que João Batista tinha da pessoa de Jesus. E com isso nós também tiramos uma lição para nós, para que nós possamos observar o que pensamos acerca de Jesus. Qual é a nossa visão da pessoa de Jesus? E esse texto ele é pedagógico, ele nos ensina aquilo que devemos pensar acerca do nosso Salvador, Jesus Cristo. Por isso, essa abordagem hoje, através do testemunho de João Batista acerca de Jesus. Que testemunho João dá a respeito de Jesus, irmãos? Em primeiro lugar, irmãos, João dá testemunho da origem de Jesus. Observe o versículo 31, e ele diz assim: quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos. Ou seja, João está dizendo que a procedência de Jesus é sobrenatural, é divina, é dos céus. Jesus, muito embora tenha nascido de mulher, ele veio através de uma intervenção do Espírito Santo na vida de Maria, de modo que ele tem então a sua dupla natureza. Jesus é verdadeiramente Deus e é verdadeiramente homem. É isso que na teologia nós conhecemos como natureza teantrópica de Jesus, ou seja, ele é perfeitamente Deus e é perfeitamente homem. Por isso, João dá esse testemunho acerca de Jesus. Ele veio do céu e se tornou homem entre nós, nascido de mulher, para sofrer as nossas penas, levar sobre si no madeiro os nossos pecados, a sentença que era sobre nós, e ele tomou sobre si todas as nossas transgressões, as nossas enfermidades, para que nós fôssemos sarados, fôssemos remidos. Portanto, a primeira lição que aprendemos nesse texto é da origem de Jesus. No passado, haviam grupos que não acreditavam na divindade de Jesus, tá? E outros que não acreditavam na vida física de Jesus. Acreditavam que ele tinha aparição de homem, mas não acreditavam na sua humanidade. De forma que nós temos aqui o Cristo, que é perfeitamente Deus e perfeitamente homem. A segunda lição que nós aprendemos nesse texto está registrada aí nos versículos 32 e 33 e mostra que João dá testemunho da veracidade dos ensinos de Jesus. Ou seja, os ensinos de Jesus são verdadeiros. Observe o versículo 32 e 33. Diz assim: e testifica o que tem visto e ouvido, contudo ninguém aceita o seu testemunho. Quem, todavia, lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro.
Ou seja, esta é a nossa crença, esta é a nossa convicção de que Deus é verdadeiro, de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o Deus Filho, e Ele é a suprema verdade, a absoluta verdade. Não há relativismo em relação à verdade que é Jesus. Ele que é o caminho verdadeiro, a verdade e a vida. Portanto, João dá testemunho, tá, da veracidade dos ensinos de Jesus e da própria pessoa de Jesus. Ele é verdadeiro, ele é verdadeiramente Deus, e o que ele ensina é verdade. Se ele é verdadeiro, e o é, ele ensina somente a verdade. E nós cremos nisso. E João dá esse testemunho que cremos também. Portanto, essa é a segunda orientação do texto que nós temos acerca de Jesus, do testemunho de João acerca de Jesus. A terceira lição que nós temos nesse texto está no versículo 34 e mostra-nos que João dá testemunho da divindade de Jesus. Observe o versículo 34. Diz assim: pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. Ou seja, Jesus é o enviado de Deus, que dá vida ao mundo. Por isso mesmo, lá em João 3,16 está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, seu próprio Filho, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, Deus, ele não só é o enviado de Deus, como ele é perfeitamente Deus, como nós falamos no início. Tá? Então, João dá esse testemunho da divindade de Jesus, e nós cremos também desta forma, que Jesus é perfeitamente Deus, é o enviado de Deus e é o próprio Deus. Não haveria nenhuma possibilidade de qualquer ser humano, por melhor que fosse, por mais puro que fosse, tá? Por mais isento que fosse, no que diz respeito ao seu caráter, à sua honestidade, à sua integridade, por melhor que fosse esse homem, nada poderia fazer para satisfazer a justiça de Deus em relação aos nossos pecados. Só quem pode satisfazer a justiça de Deus tem que ser o próprio Deus, o Deus Filho, e ele deu a sua vida no nosso lugar, satisfazendo a justiça de Deus e nos justificando, nos remindo, nos perdoando, nos regenerando de todos os nossos pecados, para que nós pudéssemos então desfrutar da salvação plena de Jesus Cristo, da salvação plena que ele nos dá pela sua obra na cruz, conhecida como obra vicária, ou seja, aquela obra feita no nosso lugar. Este foi o testemunho de João. Ele dá testemunho da divindade de Jesus. Uma quarta lição que nós aprendemos nesse texto está no versículo 35. E aqui, João dá testemunho da centralidade de Jesus. Então, o versículo 35 diz assim: o Pai ama ao Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Todas as coisas tem confiado às suas mãos. Ou seja, o próprio Deus entrega todas as coisas ao seu Filho, o enviado de Deus. E o versículo de Romanos 11, versículo 36, diz assim: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois,
a glória eternamente. Amém. Então, o Senhor Jesus é o princípio, o meio e o fim de todas as coisas, como diz o texto, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então, João dá testemunho desta centralidade de Jesus. Todas as coisas convergem para a pessoa de Jesus. Ele é o nosso Salvador e é por meio dele, para ele, por ele e para ele, que todas as coisas foram criadas. Portanto, nós temos esta quarta lição do texto. E por último, temos uma quinta lição desse texto, que está no versículo 36. O que é que nós aprendemos aqui? Nós vamos aprender aqui, através do testemunho de João, que João dá testemunho da finalidade do ministério de Jesus. E qual é a finalidade do ministério de Jesus? A finalidade do ministério de Jesus, registrada no versículo 36, é: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Muito importante essa parte final do texto que lemos, viu, irmãos? Todos os versículos são fundamentais, mas esse último tem a finalidade, né, do testemunho de Jesus. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Tá? E o que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Meus irmãos, a única maneira, o único caminho, a única possibilidade de nós termos a vida do Senhor em nós, a vida eterna em nós, é pela fé na pessoa de Jesus. E diz o texto, vou ler novamente: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Não vai ter no futuro, mas já tem, já desfruta a partir do momento que crê na pessoa de Jesus. Essa é a nossa confiança e é preciso, a cada dia, nós estarmos relembrando esse fato, especialmente nesses momentos difíceis pelos quais estamos passando, para termos ciência, para renovarmos o nosso entendimento, para percebermos que a nossa vida neste mundo é passageira, é muito efêmera e o que mais importa na vida cristã é manter a nossa convicção plena de que cremos em Jesus, o enviado de Deus, o Filho de Deus, para que tenhamos a vida eterna. Então precisamos trabalhar essa questão na nossa vida, tá? E tudo que temos que fazer é crer na pessoa de Jesus. A cada dia da nossa vida devemos lembrar esse fato. Esta foi a maior dádiva de Deus ao homem, a pessoa de Jesus, para que através, né, da fé na pessoa dele, nós tenhamos de Deus o maior de todos os presentes, a maior de todas as dádivas que poderíamos ter nesta vida, a salvação em Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe a sua vida, você que participou conosco nesta oportunidade, na noite de hoje, na nossa live, que Deus o abençoe abundantemente. Esse é o nosso desejo, o desejo do nosso coração para a sua vida. Amém. Irmãos, nós vamos orar no dia de hoje, lembrando aqui os pedidos que nós, todos os dias, nós citamos aqui. Vamos orar pelos nossos irmãos amados, as famílias da igreja, nossas igrejas, nossos pastores, todos os segmentos da igreja, começando lá com as crianças, passando pelos adolescentes, jovens, adultos, a
até os nossos idosos, rogando que Deus esteja abençoando a nossa nação, nos abençoando em função desta pandemia que estamos vivenciando, experimentando, esse momento difícil na vida do povo brasileiro e também das nações. Nós vamos continuar intercedendo ao Senhor pelo retorno aos nossos trabalhos presenciais, segurança dos nossos bairros, também aos enlutados, e continuaremos, vamos orar, lembrar também nas nossas orações da Jaqueline, do Diego, que aguardam aí a chegada da Luísa, tá? Então, sempre vamos nos lembrar desses nossos irmãos nas nossas orações de cada dia, nos nossos lares, tá? Nos nossos cultos. Nós vamos lembrar deste casal, Diego e Jaqueline, que estão aí na expectativa da chegada, daqui talvez mais uns 2 meses, da Luísa. Tá? Agradecer a Deus pela melhora da doutora Carla e também da Lucinéia e do Manuel, que estão com Covid. A doutora Carla estava em condições assim piores, mas graças a Deus já está bem melhor do seu estado inicial de saúde. Nós estaremos agradecendo também, pedindo por eles e agradecendo a sua melhora. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós louvamos o teu nome, colocamos diante de ti todas essas pessoas que foram citadas aqui, todos os segmentos, ó Deus, de nossa igreja, todas as nossas igrejas, tanto as igrejas da nossa denominação, como as igrejas evangélicas brasileiras, ó Deus, o teu povo, o povo evangélico brasileiro, que tu estejas abençoando a todos, ó Deus, destinando-lhes, Senhor, a tua bênção, Senhor, o teu cuidado, a tua proteção, nesse momento tão difícil pelo qual estamos passando, esse momento de pandemia. Rogamos que tu tenhas misericórdia dos enlutados, ó Deus, irmãos chegados a nós, irmãos da nossa igreja, de igrejas que são co-irmãs nossas. Nós pedimos que tu tenhas misericórdia, Senhor, especialmente da irmã Maria Cândida e também da Milza, com seus respectivos filhos. Nós queremos suplicar a tua bênção sobre essas vidas. Também, Senhor, queremos suplicar a tua bênção sobre a vida do Diego, da Jaqueline, que tu estejas abençoando essas vidas e dando uma gravidez saudável, Senhor, tranquila, a Jaqueline, que aguardam aí, Diego e Jaqueline, a chegada da Luísa. Também pedimos pela doutora Carla, pela Lucinéia e pelo Manuel, que se recuperam da Covid, e pedimos, ó Deus, que tu tenhas misericórdia dessas vidas. Senhor, dá-nos a tua direção, dá-nos, ó Deus, a intervenção do teu Espírito, o teu cuidado, a tua proteção, dá-nos uma noite abençoada de sono. Tem misericórdia, Senhor, dos teus servos que acompanham a nossa live do dia de hoje, que estão conosco, estão participando conosco. Nós suplicamos a tua bênção sobre irmãos nossos, familiares, amigos e os nossos colegas de trabalho que acompanham a nossa live nesse dia. Pedimos pela Noeli, pela Noemi, pela Margarete. Ó Deus, tem misericórdia, Senhor, dos teus servos, abençoando-os, especialmente aqueles que têm participado conosco. Também a filha da Margarete, Amanda, tem misericórdia, Senhor, dessas pessoas tão caras, ó Deus, servos teus. Nós pedimos, ó Deus, dá-nos uma noite de paz, perdoe os nossos pecados, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, nós
encerramos a nossa live de hoje, rogando que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê uma noite de sono tranquila, reparadora e revigore as nossas forças, restaure as nossas forças, o nosso vigor, tanto a nossa vida física quanto emocional e também espiritual, que o Senhor nos fortaleça. Deus abençoe abundantemente a vida de todos os irmãos que participam conosco na noite deste dia. Deus os abençoe abundantemente, Deus os guarde, e amanhã, se o Senhor assim nos permitir, novamente às 20 horas, temos a nossa live, tá? Deus abençoe a todos vocês. Agradecemos a participação de todos, aqueles que estiveram aqui conosco, Ana Carla Gonçalves também, muito obrigado. Deus abençoe a vida de vocês todos e todas, que Deus nos dê uma noite muito abençoada de sono. Amém.